Olá, bem-vindos, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. É até indispensável dizer que sejam todos bem-vindos, que vocês sempre são bem-vindos aqui, ok? Bom, o assunto que nos traz aqui hoje é uma doença bastante conhecida por vocês aí. É a rubéola. Bom, rubéola é uma doença infecto-contagiosa, é a questão. Rubéola é uma doença causada por vírus, por bactérias, fungos ou por vermes. Outra questão que fica aí no ar para vocês pensarem. A rubéola ela é grave. A rubéola na gestante causa um problema fetal? Causa uma síndrome ali? Pode acontecer má formação congênita? Vamos ver também os sintomas da rubéola. Vamos ver o seu período de incubação, a transmissão. Vamos ver também o tratamento, como que é feito o tratamento. Vamos ver assim o diagnóstico, tá certo? E também na rubéola nós vamos ver assim as características fisiopatológicas, o mecanismo fisiopatológico dessa doença, tá certo? Mas antes de nós começarmos nossa videoaula, eu peço a vocês que não forem inscritos, que se inscrevam em nosso canal e acione o sininho de notificações para que você receba em casa, aí com vocês no seu aparelho celular ou qualquer outro multimídia, notificações de novos conteúdos que toda semana estamos lançando. Por que eu peço para você se inscrever no nosso canal? Porque o nosso canal tem assuntos, conteúdos de extrema relevância sob o ponto de vista científico. E numa linguagem clara, direta e objetiva. E simples, para que você entenda, mesmo não sendo um profissional de saúde. Entenda o que eu estou querendo dizer. Tá certo? Outra coisa, eu queria que vocês deixassem o seu like. Deixe o seu like. O seu like é importante. É importante para aumentar a relevância do canal feito a plataforma do YouTube. Eles indicaram para mais pessoas, para alcançar mais pessoas. Muito embora o nosso canal tenha alcançado o Brasil inteiro. Outra coisa, deixe o comentário, se gostei, não gostei, faz o vídeo assim, ficou legal, não ficou, dá um oi, ok. Deixa um feedback pra gente lá, galera, beleza? Então vamos lá, simbora falar sobre a rubéola. Então, galera, continuando a falar da rubéola, a rubéola é causada por um vírus, é uma doença viral. Ela é uma doença infecto-contagiosa. Mas o que é isso? Que papo é esse? Infecto-contagioso? Infecto-contagioso, galera, quando a doença é causada por um agente infeccioso, no caso um vírus, e causa infecção num organismo humano. E é contagioso. Por que é contagioso? Porque é transmitível de pessoa para pessoa. Ela é contagiosa. Ela contagia. Certo? Então a ideia é essa, não é tão difícil. O vírus causador da rubéola é o rubella vírus. Como está escrito aqui do lado, vocês estão vendo aqui, o rubella vírus. Tá? O rubella vírus ele é um agente que causa assim, uma doença não tão grave na rubéola, particularmente não tão grave, mas ela é particularmente grave e preocupante na sua forma congênita. Mas o que é isso, congênita? Congênita é quando passa de mãe para filho, numa transmissão chamada transmissão vertical. É uma transmissão via placentária, placenta, cordão umbilical e para o feto. Esse vírus vai lá e começa a fazer um estrago, causando a síndrome
da rubéola congênita, que nós vamos falar já já, que pode deixar sequelas, galera, sequelas definitivas e drásticas no sistema nervoso do paciente. O resto da vida do indivíduo vai ficar com problemas. Mas eu vou falar isso quando eu for falar a respeito da síndrome da rubéola congênita, né? Tá certo? Bom, esse vírus causador da rubéola, ele é do gênero dos rubivírus, como está escrito aqui, ó, rubivírus, e da família dos Togaviridae, ou Togaviridae, como está escrito aqui do lado para vocês também, para facilitar o entendimento. Por isso que a gente está fazendo a edição dessa forma, tá certo? A transmissão dessa doença é uma doença respiratória. A transmissão dela é feita de indivíduo para indivíduo, através do ato de reflexo do espirro, da tosse ou da fala. Quando nós fazemos esse tipo de atitude, nós, em alta velocidade, lançamos gotículas microscópicas, chamados perdigotos. Olha o que está escrito aí, perdigotos. Esses perdigotos são um vapor d'água oriundo de secreções da nasofaringe, quando espirra, ou da orofaringe, não falamos, ou também secreções do trato respiratório. Quando nós tossimos, lançamos esses perdigotos. É um vaporzinho fininho que você não vê, mas ele está no ar flutuando. Se você inalar aquilo lá e não for vacinado, você vai pegar rubéola. É assim que funciona, tá certo? Entenda bem isso. O perdigoto ele vai na forma de um vapor, assim, um vaporzinho. Estou falando a grosso modo para vocês, tá certo? Então, esses isso que suspenso no ar com esse vapor d'água. Mas se ele se decantar em uma certa superfície, ele forma os fômites. Fômites. Algumas pessoas falam fomites, mas é fômites. São superfícies contaminadas com agente causador de doenças. Colocou a mão lá, colocou a mão no olho ou na boca, não ficou meio de campo. Então, ele é uma doença viral causada por transmissão respiratória. Certo? Mas, prosseguindo a ideia já. Então, galera, essa doença é transmitida por esse vaporzinho que eu falei a vocês. São aerossóis. Aerossóis contendo o vírus do gênero rubivírus. E o nome do vírus é o rubella vírus. Certo? Esses aerossóis, eles transmitem a doença. Que inicialmente apresentam sintomas, são indefinidos, como vários sintomas de infecções e outras infecções respiratórias. Ele apresenta febre baixa. Bom, é um diagnóstico diferencial em relação ao sarampo, já sei que o sarampo é febre alta. Mas ele apresenta coriza, o sarampo também, a gripe também, o resfriado comum também, coriza. É indefinido. Dor de cabeça, todos eles apresentam. Mal-estar geral, né? O corpo fica prostrado, né, tal. Outra coisa, o indivíduo vai sentir dor no corpo, sobretudo nas articulações e nos músculos. Isso, surge isso. Então, a princípio é isso. Depois de um dado momento, que começam a aparecer os sinais patognomônicos da doença, que não são tão patognomônicos assim, porque existem outras doenças que podem apresentar os mesmos sintomas. Então, começa a apresentar os sinais patognomônicos, que são aquelas manchas rosas avermelhadas, que são chamadas exantemas, são doenças exantemáticas. Me dê exemplo de doença exantemática. A catapora, que nós já falamos aqui nos vídeos, só olhar lá atrás tem vídeo de catapora. O vídeo de catapora. Temos o sarampo, que é outra doença exantemática, com esses exantemas. E temos agora a rubéola, galera, que causa exantema. São aquelas lesões róseo avermelhadas que estão na pele. A princípio aparece no rosto, depois ela se dissemina para todo o tronco e todo o corpo como um todo, né? O que são essas doenças? O que são esses exantemas? São erupções maculopapulares, tá certo? É isso que acontece, beleza? Vamos falar um pouquinho da fisiopatologia de quando o indivíduo recebe os aerossóis, tanto no nariz ou pela boca, de um paciente infectado para um não infectado. Bem claro isso, tá bom? Então, como eu disse,
O vírus rubela vírus é um vírus que se processa uma doença viral aguda, ele causa, né, a rubéola no caso, causada por esse vírus, se processa num quadro viral agudo, que você se infecta através dos aerossóis inalados de um paciente contaminado. Mas o que acontece depois daí? Esses vírus, galera, começam a infectar a mucosa do nariz, a nasofaringe. Começa a infectar a orofaringe e os linfonódulos. O que são linfonódulos? Linfonódulos são o seguinte, gente. Você tem um sistema linfático e você tem pequenas dilatações do sistema linfático que são chamadas de filtros. São os linfonódulos. Lá é rico em células de defesa. E esse danado desse vírus, assim como o sarampo faz, e a cachumba, eles infectam os linfonódulos aqui, essa região aqui, cervical. Os médicos ficam palpáveis, ficam inchados os linfonódulos. Famosas ínguas, né, no pescoço, tá certo? E lembrando que ele tem um período de incubação de 12 a 23 dias. Mas o que é período de incubação mesmo, hein? Nome é feio. Período de incubação o que acontece? É o período que ele vem do primeiro contato desses aerossóis, esses vírus, até o início dos primeiros sintomas. Mas nesse período acontece alguma coisa no organismo. O que acontece? O vírus entrou pela nasofaringe, pela orofaringe e nos linfonódulos e começa a ter intensa replicação. O que é replicação? Replicação é reprodução, né? Eles ficam se reproduzindo. Os vírus adoram a reprodução, hein? Tá. Eles se reproduzem lá e tal. E de 5 a 7 dias começa a ter o processo de viremia. Mas o que é viremia, galera? Viremia é a presença do vírus circulante na corrente sanguínea. Esses vírus migram para as porções intermediárias da pele, na derme ali mais ou menos, e começam a se reproduzir ali. A partir daí, então, eles começam a formar as famosas erupções cutâneas, que são sinais patognomônicos da doença. São as lesões maculopapulares da epiderme que você vê, com toda aquela mancha que inicialmente se inicia no rosto, depois se dissemina por todo o corpo. Mas é possível confundir essa doença com outras doenças exantemáticas? Sim. Sarampo, a própria catapora, né? Algumas infecções bacterianas também fazem isso, alergia a medicamentos, tá? Mas não é tão específico. O diagnóstico específico eu vou falar já para vocês, tá? Então, galera, é o seguinte. Então, nesse período de incubação, até o aparecimento das erupções cutâneas, você tem um sintoma um tanto quanto inespecífico. Você sabe que é uma virose, está ali e tal, mas você não sabe qual é, não é assim? Então, o que acontece é o seguinte, o que é preocupante, particularmente, porque depois surgiu as lesões maculopapulares, você desconfia já está dando, né, para o tratamento, que eu vou falar já como que faz. Só que tem um problema preocupante pra caramba. O Brasil recebeu certificado, assim como o sarampo, de eliminação da doença do território nacional. Entende? Percebe isso? Recebeu. Mas o que significa isso? Significa que você não tem um vírus circulante, você tem ninguém doente. Só que daí o que acontece? Esse tempo atrás, eu falei inclusive no vídeo de sarampo, verem lá, que está bem legal o vídeo de sarampo, que tem 11 estados do Brasil relatando casos de sarampo, que são altamente infecciosos. Então o que acontece? Eles advêm de outros países, são casos importados. Esse mês passado agora aqui, já houve relatos de rubéola na Argentina e rubéola no Chile, galera. É preocupante, particularmente preocupante no Brasil, porque com esse advento de fake news, falando mal da vacina, muita gente não faz vacina nas crianças, daí. Ou adultos também que não tomam vacina. Toda mulher que tem a intenção de ter um filho tem que tomar a vacina, tem que ter a consciência que tem que tomar a vacina. Você evita um mal gigante. Vai lá e toma a vacina, verifica. Antes de você engravidar, faz isso. Procure seu médico, tá? Antes de engravidar, faz a preparação certinha. Se organiza, tem essa responsabilidade. Você entende? Tem que fazer isso. Então torna-se preocupante, porque
Olha só, se na Argentina e no Chile tem isso, significa que veio o sarampo sozinho? Não, pode ter vindo sarampo e a rubéola. E se as pessoas não estiverem vacinadas, numa gestante vai ser uma coisa drástica, gravíssima. Para o bebê, é evidente. Tá? Então é isso, galera. Vamos se conscientizar desse detalhe. Agora, vamos falar do tratamento para vocês. O tratamento, como que é feito o tratamento da rubéola? Galera, o tratamento é assim como a gripe. É um tratamento a ser feito para um alívio sintomático. Uau, mas o que é isso? Alívio sintomático, você vai aliviar a febre com analgésicos e antitérmicos, a dor com analgésicos e antitérmicos também, a dor muscular, articular. Me dê um exemplo. Dipirona, paracetamol, né? Outra coisa, coriza. Antialérgico para diminuir a coriza. E a coceira, né? Ela, diferente da catapora, não fazia pústula, aquelas infecções. A não ser que você coce demais e faça uma descontinuidade na pele e gere uma infecção, certo? O tratamento é alívio sintomático. É analgésico e antitérmicos ali. Certo, galera? É isso. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, então. Galera, então vamos falar do diagnóstico. Só que antes de falar de diagnóstico, vou falar uma coisa que eu acho extremamente importante que seja dita. Toda doença que é infecto-contagiosa, assim como sarampo, a cachumba, que eu vou falar daqui a pouco, com vocês posteriormente aí, a catapora, essas doenças infecto-contagiosas, a melhor prevenção que tem para doenças assim é a vacinação. Muito embora tenha se feito na internet um desserviço, desmoralizando a questão da vacina. Tem que se vacinar as pessoas, gente. A vacina que faz com que seja efetivo em qualquer pandemia, em qualquer surto, epidemias, tá? E no caso em específico da rubéola, a vacina aplicada é a MMR. Bom, mas o que é isso, MMR? MR é uma sigla em inglês para falar lá sarampo, né? Cachumba e rubéola. Ah, mas não tem uma tal de tetra aí? Tem. É sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Mas no nosso caso em específico é MMR ou tríplice viral. Tá certo, galera? Lembrando que a rubéola é uma doença de uma gravidade não tão grande, no tocante, no caso, quando não for na questão congênita, né? Estou falando assim, né? Nesse sentido. Mas ela é uma doença, assim, que em uma semana, mais ou menos assim, ela já cessa os seus sintomas e tal. Beleza? É isso, basicamente, que eu ia dizer para vocês. Agora, questão de diagnóstico, galera. Diagnóstico é feito através de sorologia. Mas o que é sorologia? Sorologia, primeiro você faz uma coleta de sangue. E no tubo de ensaio que você coleta o sangue ali, se não tiver anticoagulante, vamos dizer assim, EDTA, citrato de sódio, um anticoagulante como um todo, aquele sangue vai se coagular no interior desse tubo de ensaio e vai ter uma parte sólida, que são os elementos figurados, constituídos por leucócitos, hemácias e fragmentos de células chamados megacariócitos, que são plaquetas. Então, a série branca, vermelha e plaquetária. E você vai ter o que? A porção líquida. Essa porção líquida, se não tiver o anticoagulante, nós chamamos de soro. Se tiver o anticoagulante, nós separamos através de centrifugação, né? Evidentemente, nós chamamos de plasma. É assim que diferencia. Mas ela é feita no soro. Então, como que é feito? Você faz as pesquisas dos anticorpos anti-rubéolas. Mas que tipo de anticorpo que você pesquisa? Na fase ativa da doença, você pesquisa um anticorpo do tipo IgM. É imunoglobulina M. A imunoglobulina M, ela está presente na fase ativa da doença aguda. Ela é uma doença viral aguda, certo? E quando que ele passa a ser detectável esse anticorpo? No 4º dia após o aparecimento daquelas manchas, dos exantemas, tá? Outra coisa, esse
esse anticorpo IgM ele é detectável do quarto dia após o aparecimento dos exantemas até de 30 a 60 dias. Tá? Se você quiser pesquisar IgM, vai estar lá presente. Vai diminuindo os títulos de anticorpos, mas vai estar presente. Mas tá. É importante, parâmetro, é importante, é um diagnóstico diferencial. Porque como que você vai diagnosticar uma doença que tem febre, dor de cabeça, dor muscular? Muitas viroses pode confundir. E os exantemas pode se confundir com outras doenças também. Então o diagnóstico diferencial é feito através da sorologia. O que acontece depois que a doença cessa? Depois que a doença cessa, gente, fica a cicatriz imunológica. Ué, mas o que é cicatriz imunológica? Cicatriz imunológica é quando você tem a presença da imunoglobulina G, a IgG. Então, como que se sabe? Se você faz uma dosagem, um exemplo, é uma ferramenta importante? É. Eu tenho uma gestante, está no primeiro trimestre de gravidez. Eu pego e faço o quê? Eu tenho que pesquisar se tem a imunoglobulina G anti-rubéola, né? Anti-rubéola vírus. Então, pesquisa lá, tem a cicatriz. Essa cicatriz IgG, imunológica, ela aparece tanto pacientes que foram imunizados através de uma vacinação com a tríplice ou MMR, ou também pacientes que tiveram a doença. Nesse sentido também, fica reagente, fica positivo no teste, tá? Fica IgG reagente, né? É assim que funciona, basicamente, o diagnóstico. Aí, o diagnóstico normalmente é feito no sangue, tá? Agora, depois de 5 a 7 dias, só título de observação, os vírus entravam na nasofaringe, orofaringe, e penetravam nos linfonódulos cervicais e se reproduziam. 5 a 7 dias causava viremia, né, tal. Depois que causou a viremia, esse vírus podia ser encontrado na urina? Pode. No sangue? Pode. Pode ser encontrado nos pulmões? Pode. E em casos de síndrome da rubéola congênita, se encontra até no líquor. Acredita nisso? É isso aí. Entre outros locais, tá bom? Basicamente, então, em termos de diagnóstico, é desse jeito que é realizado, tá, gente? Vamos ver agora a síndrome da rubéola congênita. Só mais um detalhe, com relação que eu acho que eu deveria falar, importante, né, tal. O indivíduo teve a rubéola, ou foi vacinado. Então ele está imunizado, ele tem lá imunoglobulina G. Mas se ele entrar em contato com esse vírus novamente, aí eu pergunto, quantas vezes você pode pegar rubéola na vida? Milhares de vezes, milhares de vezes. Mas fala assim, mas eu não tenho sintomas? Por que você não tem sintomas? Você pegou o vírus, ele entrou em contato com você porque ele está no meio ambiente, só que ele encontrou um meio hostil, imunológico preparado. Então esses vírus cresceram até um dado ponto. O que acontece? Depois o sistema imunológico não permitiu. Então ele não atingiu um negócio chamado limiar sintomático. Assim como acontece todas as doenças imunopreveníveis. Você toma vacina, você entra em contato milhares de vezes com esses vírus. Só que não desenvolveu a doença por quê? Porque não conseguiu atingir o limiar sintomático. Por quê? Porque o sistema imunológico não permite que aconteça isso. Tá? Eu vou mostrar graficamente para vocês entenderem. Se passar o limiar sintomático, você começa a sentir dor de cabeça, febre, todos os sintomas da rubéola. Mas se não passar, galera, o que acontece? Ele regride o sistema imunológico, você nem percebe. Passa despercebido. Tá ok? É importante gravar isso, tá? Vamos lá então para síndrome da rubéola congênita. E aí, galera, e por fim, vamos falar um pouco da síndrome da rubéola congênita, tá? Bom, galera, a infecção por rubéola, pelo rubéola vírus, em crianças e adultos, ela é branda, ela é leve, uma doença autolimitada, né, tal. Os sintomas não são tão assim assintosos, né? E, na verdade, o problema maior, o que é preocupante, é quando acontece a infecção fetal. Como? Se você pega uma gestante no primeiro trimestre de gravidez e ela é contaminada, é um complicadíssimo. Porque aí pode ser catastrófico. A palavra mais certa é devastador. Porque o vírus contamina a mãe, a gestante. E o vírus
ele faz uma transmissão, ocorre uma transmissão vertical da mãe para o filho através da placenta. Lembrando que a placenta está ligada a um cordão umbilical, e lá dentro desse cordão umbilical nós temos uma veia e 2 artérias, que conduzem o sangue até o feto. Então o sangue materno, lembra que eu falei que tinha viremia, vírus no sangue? Esse vírus no sangue, ele alcança a placenta, e lá na placenta, ele vai através desses vasos e vai no feto. E no primeiro trimestre de gravidez, está num processo que em embriologia chama-se organogênese. A organogênese, galera, nada mais é que a formação do coração, a formação dos intestinos, a formação do fígado, a formação do sistema nervoso central. Aí pensa um pouquinho comigo, vê se percebe. O vírus ele entra dentro dessas células que estão em formação e rompe essas células. E se for um neurônio, ele começa a causar problema, porque o neurônio ele não se reproduz. Não se faz um outro neurônio. Quando rompe, destrói a célula, morre, perde a função. Então, o indivíduo tem o quê? Tem problemas. Então, como que acontece? O indivíduo, no primeiro trimestre de gravidez, na organogênese, se acontecer essa infecção, vem a síndrome da rubéola congênita. E nessa síndrome, o indivíduo pode ter problema dentro do olho. Como? No globo ocular. Ele tem um negócio chamado glaucoma. É uma doença que se processa no aumento da pressão dos líquidos dentro do olho. Tem o humor vítreo e o humor aquoso. O aumento da pressão causa lesão no nervo óptico que pode levar à cegueira. Certo? A criança pode nascer com glaucoma. Outra coisa, o olho ele tem a lente externa, que é a córnea, e uma lente interna, que é o cristalino. Então, esse cristalino, quando tem síndrome da rubéola congênita, o indivíduo tem opacificação do cristalino, gerando cataratas. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês verem. Ó, essa imagem é catarata no olho da criança por causa da rubéola congênita. Tá certo? Outra coisa que pode acontecer é o indivíduo ficar cego. O indivíduo pode ficar surdo. Pode. Se tiver lesão, pode ficar surdo. Tem indivíduo que nasce sem falar, fica mudo. Mudo. Pode ficar mudo. O indivíduo pode ter lesão no coração. Pode nascer com lesão no fígado, hepática, né? Ele tem retardo de crescimento, ele pode ter retardamento de desenvolvimento mental, retardo mental, também nascer com isso, tá certo, galera? Então, é possível se evitar tudo isso se vacinando. Então, se você pretende ter um filho, se organiza, vai lá e toma a vacina da rubéola. Faça isso, evita todos esses males. Uma observação importante que eu gostaria de dizer para vocês é que o bebê que nasce com rubéola congênita, certo? O bebê é possível transmitir o vírus durante 1 ano. Então tem que isolar essa criança e evitar o contato com gestantes não imunizadas. Senão você pode continuar a doença, transmitir para a gestante, passar para o feto e continuar o ciclo de doença, tá certo? Beleza? Então, basicamente, galera, toma muito cuidado porque a rubéola congênita fica uma vida inteira depois com o problema, né? Para a mãe é difícil, né? Veja bem, né? Bom, em linhas gerais, com relação à rubéola, é isso que a gente tem que falar, tá certo? Lembrando que a vacinação é a melhor coisa. Então, vão se vacinar, olha a carteirinha de vacinação, vá se vacinar, tá certo? Vamos se organizar nas coisas. Bom, a palavra que eu tenho para vocês é agradecer a presença de todos vocês aqui até agora no nosso vídeo aula. E agradecer a galera do Brasil inteiro. O nosso canal está alcançando o norte do Brasil, o Nordeste, o Rio de Janeiro. Inacreditável para mim, sabe? Então essa galera tá se engajando, mandando mensagem e tal. Eu tô, muito agradecido, tá? Então, se você pensa positivo, na oportunidade de fazer o certo, você faz o certo, o homem lá de cima vem e te joga a bênção. Ele te lança as suas bênçãos, tá? E é isso. Gente, de coração, eu quero que todos vocês fiquem bem. Reflitam a aula. Voltem o vídeo, veja de novo, tá? E que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo, que nós estaremos falando sobre a cachumba. Eis a questão, cachumba. Tá bom?
Fiquem bem, até mais, até a próxima.